Ninguém quer ficar velho e acabar esquecendo o nome dos filhos, o nome dos netos. Ninguém quer acabar esquecendo onde mora, onde fica o seu endereço. Ninguém quer, quando se trata de raciocínio, foco, concentração e memória, acabar tendo problemas de saúde. Ninguém quer decair quando se trata de saúde cerebral. Muito pelo contrário, a gente quer cada vez mais ter um pensamento mais rápido, um pensamento mais claro, um raciocínio melhor. A gente quer conseguir melhorar a nossa memória. Então, memória, foco, concentração, raciocínio, certo? Deve ser por isso que você está aqui nesse vídeo. Então, criaturinha, vamos falar sobre isso hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, que a gente fala sobre saúde física, mental, espiritual, principalmente saúde física, que é o que eu acredito. Através da melhora da nossa saúde física, a gente consegue também uma melhora da nossa saúde espiritual, principalmente. Também da saúde mental e emocional, mas o nosso foco acaba sendo mais na saúde espiritual. Então, se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de tema de vídeo, que é saúde física, mental, espiritual e emocional, então fica com a gente nesse vídeo, fica com a gente nesse canal, se inscreve nesse canal. Existem algumas coisas sim que a gente pode fazer pensando em otimizar a nossa saúde cerebral, a nossa função cognitiva. Não é genética. Existe o fator genético? Sim, se você já é aluno nosso lá no Projeto Nova Saúde, ou se você me acompanha há algum tempo aqui no YouTube, nas redes sociais, você sabe o que eu falo. O que está por trás de toda doença são alguns pilares. Então, a gente tem alguns pilares que se retroalimentam e que causam as doenças. Você nunca vai ter um único pilar, um único fator que causa uma doença. E de pessoa para pessoa, esses pilares podem variar sim. Mas, de um modo geral, a gente tem como um dos pilares a genética. Só que a genética é um pilar fraquinho. Então, como se não bastasse o fato de que apenas um desses pilares não ser suficiente para causar uma doença, para chegar ao ponto de você ter uma doença, ainda por cima o pilar genética é sim uma coisa fraca. Você pode ter uma doença que é genética? Sim, mas na maioria das vezes, quando você adoece, seja que doença for, seja uma doença que você resolve com um remedinho ali na hora, uma gastrite, uma azia, uma dor de cabeça, uma gripe, ou qualquer coisa nesse sentido, uma coisa mais leve, mais fraca, ou seja, uma doença mais complicada, uma diabetes, um mal de Alzheimer, uma depressão, ainda assim, a genética, você pode ter uma doença genética, mas na maior parte das vezes, a genética ela não tem força suficiente para agir sozinha. Você precisa ativar a genética. Aí sim, ela se manifesta. E como que você ativa uma genética? Através da sua alimentação, seu estilo de vida, uma vida desregrada, uma vida que você faz, que você quer e ponto final, que você faz o que dá vontade de fazer, ao invés de fazer o que tem que ser feito. Então aqui o nosso canal no YouTube ou nossa comunidade, o Projeto Nova Saúde, é para adultos, ou seja, pessoas que entendem que para você ter sucesso na vida, ou no casamento, ou na saúde, seja no que for, a gente faz o que tem que ser feito e não o que dá vontade de fazer, certo? Então, genética pode causar um mal de Alzheimer, por exemplo, pode dificultar você ter uma boa memória, uma boa concentração, um raciocínio rápido. E claro, sim, pode, mas tem coisas que a gente pode fazer para não ativar essa genética, esse DNA de declínio cognitivo, se é que você tem essa genética. Mas mesmo que você tenha, dependendo então da sua alimentação e outros fatores, você consegue não ativar a parte do seu DNA que causaria uma doença nesse sentido. Por outro lado, também, então, através de uma boa alimentação e todo um estilo de vida correto, a gente consegue otimizar o nosso DNA responsável pela nossa memória, pela nossa concentração e tudo mais. Então, o primeiro fator que influencia você ter um melhor foco, concentração, memória, raciocínio, ou você acabar tendo problemas nesse quesito, é a alimentação. Uma alimentação mais rica em carboidratos refinados, então não é legume, eu estou me referindo comidas baseadas aí em trigo, né, que vai acabar tendo glúten também a maioria das vezes. Então arroz, uma lasanha, um macarrão, um pastel, lanches, pães, comidas de padaria, doces em geral. Esse tipo de comida que é carboidrato refinado vai deixar seu cérebro mais lerdinho, vai deixar você mais lerdo para pensar, para raciocinar. Por outro lado, dietas mais ricas em gordura de boa qualidade, não é apenas rica em gordura, mas rica em gordura de boa qualidade. Óleo de coco, o abacate, azeite extra frio prensado
azeite de oliva virgem prensado a frio. Gorduras de boa qualidade também, a própria gordura da carne. Claro que se você puder comer uma carne orgânica, a gordura também vai vir com menos toxina do que uma carne não orgânica. Mas a gordura da carne em geral é sim uma gordura boa. Assim como também a manteiga. Sim, manteiga é gordura de boa qualidade, ao contrário da margarina. Por outro lado, o que a gente tem então? Se de um lado tem essas gorduras que eu citei como boas gorduras, a gente tem também as gorduras ruins. Então, a margarina, a bolacha recheada, que ali tem gordura de péssima qualidade também. Margarina, bolachas em geral, bolacha, biscoito, enfim. Sorvete à base de leite. O próprio leite, a gordura do leite não é uma gordura muito boa. Óleos vegetais, com exceção do óleo de coco, então óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, o de girassol, o de amendoim, esses óleos industrializados também são de péssima qualidade, é gordura de péssima qualidade. Então quando a gente fala nesse canal aqui, ó, nos nossos meios aqui, quando eu falo gordura de boa qualidade, é o abacate, o óleo de coco, essas que eu citei anteriormente. As outras não são gorduras boas. Quando a gente fala uma dieta rica em gordura, a gente está falando então rica em gordura de boa qualidade, tá? E dietas ricas em gordura de boa qualidade são dietas que vão melhorar a sua função cognitiva. O nosso cérebro, ele se alimenta sim de glicose, ele consegue sim tirar a energia da glicose, mas ele prefere a energia que ele consegue tirar da gordura. Ele prefere gordura como fonte de energia do que glicose, do que açúcar, carboidrato refinado como fonte de energia. Logo, uma dieta mais rica em gordura de boa qualidade é melhor para o seu cérebro do que uma dieta pobre em gordura e rica em carboidrato refinado. O Bulletproof Coffee, né, o café à prova de bala, ele ficou super famoso, ele ainda é bem famoso como uma bebida que fortalece o nosso cérebro, que nos deixa mais inteligentes. Ele ficou conhecido também como uma bebida do cérebro inteligente, né, das pessoas inteligentes. Ele é muito consumido lá no Vale do Silício pelos biohackers. Então, claro que tem jeito certo de fazer o Bulletproof Coffee, mas é uma bebida muito boa para a sua saúde inteira e principalmente para a saúde neuronal, para a saúde do seu cérebro, sua saúde cognitiva. Por outro lado, apenas através da alimentação, dificilmente você vai ter a melhor versão do seu cérebro. Através da alimentação, você já consegue excluir o que vai inflamar o seu cérebro. Então, alimentos inflamatórios também, não só o carboidrato refinado, mas também glúten, alimentos processados, industrializados, embutidos. Tudo isso entra numa categoria ali, então, de inflamar o cérebro, inflamar o corpo inteiro, né? Mas como o assunto aqui é cérebro, então tudo isso aí vai inflamar o seu cérebro e vai ser ruim para a sua saúde cognitiva. E aí, então, através da alimentação, a gente tira o que vai inflamar o seu cérebro, que vai fazer mal, vai adoecer o seu cérebro e, consequentemente, vai te deixar mais lenta para raciocinar. E na alimentação, a gente consegue ter alimentos que vão nutrir o seu cérebro, que são gorduras de boa qualidade. Mas apenas através da alimentação pode não ser o suficiente para você ter a melhor versão possível de você mesma quando se trata de cérebro. Então, o que eu quero dizer aqui, a alimentação é super importante, mas pode não bastar, e geralmente não vai bastar. Infelizmente, os nossos solos estão cada vez mais pobres. Vamos dizer assim, o mesmo caqui que nutria muito bem antigamente, há 100 anos atrás, e melhor ainda, há 1000 anos atrás, hoje ele já não nutre tanto. Ele, dependendo da fruta, não nutre nem 50% em relação a antigamente. E sim, isso é fato. Então, frutas, legumes, né? Legumes já não tem o carboidrato refinado, já tem um carboidrato de melhor qualidade, mas ainda assim, em termos de nutriente, ele não é igual ao mesmo legume de anos atrás, de um século atrás, ou 1000 anos atrás. O mesmo pimentão que nutria muito bem há 1000 anos atrás, hoje não nutre igual. Então, os nossos solos, por estarem cada vez mais pobres, infelizmente cada vez mais envenenados com agrotóxicos, pesticida, herbicida, essas porcarias todas aí, e sem contar os legumes que muitos deles precisam de uma certa quantidade de conservante. Então a gente tem aí um tipo de alimento que antigamente fazia muito bem e muito pouco mal, e hoje está fazendo mais mal do que fazia antigamente e está fazendo menos bem do que fazia antigamente. Eu não estou falando para você não comer fruta ou para você não comer legumes, muito pelo contrário, mas
O que eu quero dizer é que eles não estão sendo suficientes como eles eram na época dos seus avós, dos nossos tataravós. Logo, apenas através da alimentação em si vai ajudar o seu cérebro. Se você tirar o que te faz mal e colocar o que te faz bem. Mas pode não ser o suficiente se você estiver pensando numa otimização cerebral. E aí a gente lança a mão dos suplementos. Existem alguns suplementos que podem fortalecer o nosso cérebro, que podem prevenir muitas doenças a nível de cérebro e que podem melhorar a nossa memória, o nosso foco, o nosso raciocínio, a nossa concentração. Podemos citar aí logo de cara, quando eu penso em saúde do cérebro, o primeiro suplemento que vem na minha cabeça é o ômega 3. Se aquilo que inflama o cérebro faz mal para o cérebro, que é o ômega 6, então o que for anti-inflamatório vai fazer o efeito inverso, vai fazer o cérebro ficar mais saudável, que é o ômega 3. Então aquele suplemento chamado ômega 3 vai fazer muito bem para você. Em especial, quando você for lá analisar o ômega 3, o assunto não é esse, então eu não vou abordar muito sobre isso. Mas quando você, de forma geral, quando você for olhar o seu ômega 3, você vai ver que tem o DHA e tem o EPA. O que for mais rico em DHA é melhor para a saúde cerebral, tá bom? Qualquer dia a gente faz um vídeo sobre o ômega 3 para te ajudar a escolher melhor o seu. Outro suplemento é a coenzima Q10, é muito boa também para a saúde do seu cérebro. Tem o magnésio, tem vários tipos de magnésio, em especial quando se trata de saúde do cérebro, você pode lançar mão no magnésio L-treonato. E por último, mas não menos importante, eu posso citar o azudo metileno. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o azudo metileno. É um excelente nootrópico. O que significa nootrópico? Que vai ser bom para a saúde do seu cérebro. Então, o nootrópico azudo metileno, ele é conhecido como bala azul, ele é um corante sim, mas é um corante que tem propriedades terapêuticas, medicinais. Tem jeito certo de tomar, tem o tipo certo para você comprar, não vai comprar qualquer azul, qualquer coisa que chama-se azul de metileno, tem questão da pureza dele, mas de fato o azul de metileno é um nootrópico e é excelente para a clareza mental. Eu tomo azul de metileno e o que eu notei uns dias depois de ter tomado o azul de metileno, e eu tomo até hoje, uns dias depois eu notei que a rapidez minha de raciocínio, o foco, a concentração, a memória, mas principalmente memória, melhorou bastante apenas alguns dias depois. Então, recapitulando, alguns suplementos que você pode tomar para a saúde cerebral, para melhorar suas funções cognitivas, foco, concentração, memória, raciocínio: o magnésio L-treonato, o azul de metileno, a coenzima Q10 e o ômega 3 rico em DHA. E aí tem algumas outras coisas que a gente não pode deixar de lado. O principal é a alimentação, e a suplementação vem como um complemento. Mas tem alguns outros pontos que talvez, mesmo você tendo uma boa alimentação e uma suplementação correta para a sua individualidade, para o seu biotipo, ainda assim talvez não seja suficiente se você estiver pecando nesses outros pontos que eu vou te falar. Que é o exercício físico. Então, pessoas que fazem mais exercício físico ou que fazem exercício físico comparado com quem é sedentário, tende a ter um cérebro com mais performance. Então, quando você... Claro que tem exercícios apropriados para essa parte mental, para a parte do cérebro. A gente pode falar isso em outro momento. Inclusive, tem uma aulona, eu chamo de aulão, né? Então, a gente tem um aulão dentro da comunidade Projeto Nova Saúde, que eu explico muita coisa relacionada à saúde cerebral, à performance cerebral. Mas, sim, voltando aqui, existem alguns exercícios específicos para o cérebro, um quebra-cabeça, uma coisa nesse sentido, mas o exercício físico mesmo, muscular mesmo, seja uma caminhada, seja um exercício de musculação, embora tenha algumas dicas mais apropriadas, né, alguns exercícios mais apropriados do que outros, mas o exercício físico como um todo, o simples fato de você não ser sedentário, isso ajuda o seu cérebro. Então, alguns tipos de exercícios mais aeróbicos vão ser melhor para o cérebro, por um motivo. Exercício físico mais muscular vai ser bom de outra maneira, agindo por outra via, mas de maneira geral, exercícios físicos são bons para a sua saúde neural e não apenas para a sua saúde muscular. Posso citar outro ponto que é importante para o seu cérebro, é a boa hidratação. Então, se você está desidratada, pode se alimentar bem, fazer exercício físico, suplementar, que a falta da hidratação adequada pode acabar atrapalhando ali de você ter uma boa memória e raciocínio.
Próximo ponto é tomar sol adequadamente. Isso vai ser muito importante. Pode suplementar a vitamina D? Sim, pode, deve, na medida certa, sim. Mas tomar sol é uma coisa que, de forma indireta, também vai ajudar a sua saúde cerebral. Próximo ponto é uma boa noite de sono. Para reparar, quando a pessoa vai prestar vestibular, ela precisa dormir bem na noite anterior. Obviamente, ela precisa dormir bem todos os dias. Todo aquele ano que antecede o vestibular, seja um vestibular, um concurso público, uma prova, seja o que for, você precisa focar, você precisa investir em dormir bem durante todo esse período, obviamente. Mas a véspera daquela prova, a véspera é muito importante e a pessoa não pode passar a véspera estudando. Ela deveria passar a véspera dormindo bem, aproveitando uma boa noite de sono. Ela já teve bastante tempo para estudar bem. Se ela não estudou corretamente todo aquele ano que passou, não é em cima da prova, não é na véspera que ela vai fazer isso. Então, a véspera a gente faz o quê? A gente dorme bem para ter um melhor desempenho cerebral. Então, dormir bem todos os dias, ter uma boa noite de sono, é fundamental para você ter uma boa função cognitiva, uma boa memória, raciocínio e tudo mais. Dentro do projeto Nova Saúde também tem um aulão sobre sono. O próximo ponto é o intestino. Você tem que ter um intestino funcionando bem para que o seu corpo inteiro funcione bem. O intestino é inclusive chamado de segundo cérebro. Eu diria até que ele está quase com o primeiro cérebro. A saúde do cérebro e do intestino estão ligados, né? Tem uma ligação direta. Então, muitos hormônios que são produzidos no intestino dependem de uma boa saúde cerebral e muitos hormônios que vêm do cérebro dependem de uma boa saúde intestinal. Cérebro e intestino funcionam ali diretamente, então a saúde de um impacta na saúde do outro. Tenho que deixar um recado para você, criaturinha, que é o seguinte: aqui eu passei dicas em geral para você. Talvez você tenha algum problema específico que só vai ser consertado quando alguém olhar, quando você fizer uma bateria de exames e você levar para um médico, para um especialista, para ele avaliar o que está acontecendo especificamente com você. De repente você já mudou a alimentação, mudou a suplementação, faz exercício, se hidrata bem, dorme bem, o intestino está bem, mas ainda assim está tendo algum problema ali de memória, de concentração e tudo mais. Então você precisa passar por uma consulta. O que a gente passa aqui, seja no projeto Nova Saúde, seja no YouTube, não dispensa consultas médicas. Muito pelo contrário, você precisa continuar indo ao seu médico, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com mais pessoas, compartilha com os esquecidos que você conhece, tá? E até o próximo vídeo.